Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje, sábado, dia 6 de fevereiro, iremos meditar a palavra de Deus, o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, dos versículos 30 a 34. Hoje também nós celebramos São Paulo Miki e seus companheiros, homens que derramaram seu sangue nas terras do Japão. Na palavra de Deus, no Evangelho, escutamos as seguintes palavras: vinde sozinhos para o lugar deserto e descansai um pouco. Amados irmãos e irmãs, aqui mostra, por meio dessas palavras, a necessidade de um retiro espiritual. Que todos nós necessitamos de estar a sós com um amigo, com aquele que dá descanso para a nossa alma, com aquele que dá um revigoramento para as nossas forças, aquele que nos dá a coragem para continuar seguindo em frente. Quando entendemos que Jesus é o nosso refúgio, para todas as horas, principalmente as noites mais sombrias, podemos encontrar no Senhor sempre um abrigo e proteção. Aqui vale recordar quando éramos crianças, nas noites escuras, o medo parecia nos apavorar, as histórias dos bicho-papão e outras lendas nos faziam tremer, até mesmo diante de algum filme de terror, nos assustava, nos fazia tremer. E aí depois, à sombra de qualquer passo ou barulho sequer, ou um estalo no piso, o que a gente fazia? Corria para a cama dos nossos pais e nos escondíamos no meio deles, Mas o medo desaparecia por causa da presença amorosa de nossos pais. Mas aí a vida vai passando, a gente vai crescendo. O medo também tende a bater a porta da nossa vida. Medo da fragilidade da saúde, medo da violência e tantos outros medos que eu e você, nos conhecendo interiormente, poderíamos nomear. Mas, diante disso, o Senhor se apresenta como abrigo para a gente. O Senhor se apresenta como esse abrigo para os nossos medos, para a nossa total ausência de coragem. Ele é coragem para nós. Quando nos falta a coragem, eu encontro no Senhor a coragem para continuar. E se o medo é causado pela ausência, Jesus nos garante pelas palavras de São Paulo: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Depois, nas mesmas palavras, o Senhor é o meu auxílio, jamais irei tremer, jamais temerei qualquer coisa. Por quê, meus queridos? Jesus sabe muito bem, dos nossos medos, das nossas fraquezas, e por isso Ele se apresenta para nós como abrigo, proteção, como renovação da nossa coragem. E também Jesus sabe do que os discípulos precisavam naquele momento, como o Evangelho hoje mesmo nos diz. Por isso, indo aos lugares desertos e afastados, para que eles pudessem recuperar as suas forças. Mas podemos notar, e é isso que o Evangelho também mostra, há uma multidão que vem atrás, faminta da palavra de Deus, com a vida marcada pela pobreza, com a dignidade arrastada pelo chão, e somente Jesus é aquele que os olha, lança o olhar sobre eles com compaixão, um olhar de compaixão para aquela multidão, que espera tudo de Jesus. Então Jesus percebe que aquela multidão era como ovelhas sem pastor, diz o texto sagrado, Ou seja, como sem condutor, como sem alguém para os guiar, como ovelhas sem pastor. E Jesus se apresenta como aquele que os olhos veem como referência. Aquela multidão que o seguiu, vê Jesus a referência para a sua vida. Vê Jesus como um bom pastor pelo qual podem esperar o melhor.
podem esperar uma nova vida, que ninguém até agora poderia oferecer, como Jesus oferece e nos oferece também. E o que Jesus oferece, ninguém até então ofereceria. Uma vida abundante, uma vida em abundância, a vida eterna. Então, vamos até Jesus, até Ele. Ele é o nosso abrigo, Ele é a nossa proteção. Ele é que nos refaz e refaz também as nossas forças. Se o cansaço te abate, não só o cansaço físico, mas o cansaço emocional da alma, vá até Jesus. Ele te convida em primeiro lugar, vinde a mim. E nele, as nossas forças são revigoradas. É isso que São Paulo Miki e seus companheiros encontraram em Jesus. Por isso, junto com os jesuítas, vão evangelizar no Japão. E lá são capazes de ofertar a vida e o sangue a Jesus como testemunhas do Evangelho, como sementes de fé naquelas terras. Peçamos a intercessão de São Paulo Miki e seus companheiros que doaram a vida por Jesus, que possamos também doar a nossa vida por Cristo, porque Cristo já deu a sua vida por nós. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.